O Justiça Agora, edição extraordinária desta quinta-feira, destaca a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, divulgou há pouco uma nota de pesar pela morte do ministro Teori Zavascki, ocorrida nesta quinta-feira. Abre aspas. A consternação tomou conta do Supremo Tribunal Federal neste 19 de janeiro, com a notícia da morte de um dos mais brilhantes juízes que ajudaram a construir a história deste tribunal e do país. O ministro Teori Zavascki representa um dos pontos altos na história da nossa justiça. O seu trabalho permanecerá para sempre e sua presença e seu exemplo ficarão como um rumo do qual não nos desviaremos, cientes de que as pessoas morrem, suas obras e seus exemplos não. A morte põe fim a uma vida, mas não acabam a amizade, a convivência nobre, gentil e fecunda do amigo e dos amigos. Nem a generosidade com todos que caracterizava o ministro Teori Zavascki. O sentimento de dor e de saudade servirá de permanente lembrança para os compromissos que marcaram a vida do ministro. Uma responsabilidade nossa, a fim de nos perseverarmos também em sua homenagem na mesma trilha. O STF solidariza-se com a família do ministro Teori Zavascki e agradece as manifestações de pesar recebidas pela sua morte. Fecha aspas. A ministra Carmen Lúcia colocou à disposição o Supremo Tribunal Federal para a realização do velório do ministro Teori Zavascki, mas a família decidiu realizar o velório em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, era um dos 4 ocupantes da aeronave que caiu nesta quinta-feira em Paraty, no Rio de Janeiro. O avião bimotor saiu do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01 e deveria ter chegado a Paraty, no Rio de Janeiro, às 14h14. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu próximo à Ilha Rasa, quando sobrevoava Paraty. No momento do acidente, chovia e a região estava em estado de atenção. Haviam 5 pessoas a bordo e não há informações de sobreviventes. O ministro estava no Supremo há pouco mais de 4 anos. Teori Zavascki ficou à frente de casos de grande repercussão. O ministro Teori Zavascki foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pela ex-presidente Dilma Rousseff e assumiu o cargo de ministro do STF no dia 29 de novembro de 2012, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro César Peluso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Teori Zavascki foi designado relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo. No fim de dezembro, o ministro divulgou um balanço dos processos relacionados à operação. Ele proferiu decisão em todas as 102 ações cautelares ajuizadas, que tratam de pedidos do Ministério Público para prisão preventiva, busca e apreensão e também quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências que só podem ser realizadas com autorização judicial. Foram do ministro Teori Zavascki, por exemplo, as decisões que mandaram afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e prender o ex-senador Delcídio do Amaral. No início do ano passado, em fevereiro, a maioria dos ministros do STF seguiu o voto do ministro Teori Zavascki para mudar a jurisprudência da Corte e permitir que os réus possam começar a cumprir a pena após a condenação em segunda instância. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação. Em março do ano passado, o ministro foi o relator de uma ação que determinou o sigilo de gravações envolvendo a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e outras autoridades. Conheça um pouco mais sobre o perfil do ministro Teori Zavascki, considerado um ministro bastante técnico com decisões pautadas na letra da lei. Teori Albino Zavascki nasceu em 15 de agosto de 1948, na cidade de Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina. Estava no Supremo Tribunal Federal desde 15 de agosto de 2012. Foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2003 a 2012. Formou-se advogado em 1972. Fez mestrado e doutorado em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também era professor. Foi advogado do Banco Central entre 1976 e 1989, além de desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de 2001 a 2003.
Teori era considerado um homem discreto. Descendente de poloneses e italianos, ficou viúvo há 3 anos. O Justiça Agora fica por aqui. Mais informações sobre a morte do ministro Teori Zavascki e as repercussões nos meios jurídico e político, você vê no Jornal da Justiça, que vai ao ar logo mais às 11 horas. Continue acompanhando a nossa programação.